Olá, tudo bem? Já terminou as 10 tarefas antes das 6 da manhã que você precisa realizar? Não? Então calma, relaxa, que aqui nós não estamos para te acusar não, viu? A gente está aqui para te ajudar. Nós queremos te ajudar diante de um tipo de escravidão que é visto com bons olhos para quem não sofre com ela. É a escravidão da produtividade. Na sociedade do cansaço, ser multitarefa é uma exigência. Você precisa estar preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, enquanto faz várias coisas ao mesmo tempo e produz muitas coisas ao mesmo tempo. Alguns já disseram que isso é pura lenda. Se antes isso era relegado a uma espécie de expectativa que as pessoas tinham com relação às mulheres, lembra aquela conversa antiga? Homens são focados, mas mulheres são multitarefa. Parece que isso extrapolou a questão de gênero ou de impressões que temos em relação aos gêneros e passou a ser uma exigência de qualquer profissional, de qualquer pessoa. Olha, ser visto no celular, enquanto com a ponta do dedo você silencia a pessoa que está tentando falar com você, tentando ler os lábios dela e dizendo assim, peraí que eu já vou falar com você daqui a pouco, fecha aquele negócio, enquanto o filho está ali pedindo atenção e você está se dirigindo para o carro, olha, isso é o auge da glória na nossa sociedade. Agora, por outro lado, quando alguém liga para sua casa e de repente você está com uma voz meio amassada, sabe, voz amassada de quem acabou de acordar, e a pessoa diz assim, aham, né, finalmente acordou, né, estava dormindo até agora. Isso é um mal, isso é a vergonha suprema nos nossos dias. Olha, essa exigência de que nós sejamos brilhantes e produtivos o tempo todo nos escravizou. Parece que a nossa escravidão não é mais de chicote, não é mesmo? A nossa escravidão não é mais ficar num casebre acorrentado ou numa cela. A nossa escravidão é muito mais sutil. Olha, a sociedade do cansaço, ela não tem em mente o que em Eclesiastes 3, versículo 1 e versículo 11, é deixado de forma muito clara. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí o autor de Eclesiastes vai fazer uma descrição bem longa de atividades diversas para as quais você precisa ter tempo. E ele conclui dizendo o seguinte, ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só que interessantíssimo. Você ter o anseio da eternidade no seu coração significa uma coisa, que você deseja que o que é bom dure. Pega aí férias realmente ótimas que você teve. Conseguiu pensar nas últimas férias que você teve, que foi realmente extraordinárias? Você viajou, visitou amigos, esteve com pessoas que você gosta, passou bons momentos, e aí você tem aquela sensação, sabe? Aquela sensação de, poxa, tá acabando as férias, mas eu queria que durasse mais. Bons momentos nós queremos que se eternizem, e Deus colocou isso dentro do seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos fez como aqueles que são conduzidos num trilho chamado tempo, ou seja, o tempo é dividido em uma agenda de atividades que nós precisamos fazer. Você sabe disso. Você que está na vida adulta e às vezes até você que está como um adolescente aí tendo curso de inglês, né? Natação, futebol, karatê, violão, alemão ou qualquer outra coisa a mais que você tenha para fazer, você sabe do que eu estou dizendo. Quando tem finalmente aquela janela de tempo para você respirar, você gostaria que ela fosse eterna, mas logo, logo você precisa fazer outra coisa. Olha, se Eclesiastes diz que existe tempo para tudo,
Então, nós precisamos ser multitarefas. Não, não, não. O que Eclesiastes está demonstrando é: você tem tempo para fazer diversas atividades na sua vida, com certeza, mas não todas ao mesmo tempo. Olha, Eclesiastes talvez seja o primeiro livro e o verdadeiro originador do termo mindfulness. Esse termo tão famoso ultimamente, que é estar presente num local, estar focado naquela atividade em que você está fazendo, sem ficar pensando demais em outras coisas ou fazendo outras coisas. Estar presente, não estar dividido. Eclesiastes deixa isso muito, muito claro. Então, se você está com seus filhos, estar presente com seus filhos. Se você está com sua esposa, o seu esposo, estar presente com sua esposa e com seu esposo. O problema da nossa sociedade do cansaço é outro. O problema é que a nossa sociedade condensou todos os tempos para produzir coisas, em especial profissionalmente. Então, claro que a nossa sociedade vai dizer assim: certamente, você tem que ter tempo para fazer o relatório, você tem que ter tempo para fazer o mestrado, você tem que ter tempo para fazer network. Você perceba que são várias atividades, variadas atividades, relacionadas a um único tema: produzir. O que é que você está produzindo? Já ouviu aquela frase? Eu estou sempre aprendendo. Eu não perco tempo. Eu sempre estou fazendo algo render alguma coisa. E assim os coaches de internet vão nos ensinando que a vida se trata de produzir. O que vai acontecer com isso, sabe o que é? Você aos poucos vai se descolando de você mesmo. Porque o chamado ócio, ou chamado descanso, ou como eu prefiro, biblicamente, o sabá, ele está relacionado a se encontrar com você novamente. Se nós nos dedicamos unicamente a produzir, nós nos transformamos em máquinas. Isso é mais claro na sociedade, ali no início da indústria, no início das fábricas, na Europa, onde o funcionário tinha que repetir a mesma atividade sempre, pregar o mesmo parafuso sempre, virar a mesma roldana sempre, e aquela movimentação transformava o ser humano em máquina. Logo, eu não sou um ser humano, eu sou um apertador de parafuso. Nos nossos dias isso ficou mais sofisticado. Nós, de fato, fazemos outras coisas ou variadas coisas, mas todas dizem respeito a produzir. Logo, eu sou uma peça nessa engrenagem chamada produção em massa. Isso faz com que você não perceba mais do que é que você realmente gosta. Qual é o seu real propósito na vida? Quais são os seus reais objetivos? Recentemente conversei com uma mãe que se divide entre os 2 filhos pequenos, o trabalho que consome manhã e tarde, os trabalhos na igreja, no ministério que ela é responsável, a atenção que ela tem que dar ao marido, e diante de uma palestra que nós tivemos sobre estresse, essa mulher se desmanchou. Chorou no fundo da igreja, enquanto varria um pouco da sujeira que os filhos tinham deixado ali no fundo da igreja, entre os bancos, enquanto chorava. E quando questionado o que aconteceu, essa mulher foi muito clara: eu não estou aguentando mais. Preciso produzir em casa, preciso produzir no trabalho, preciso produzir na igreja. Eu preciso produzir, performar, render. Cansou nesses últimos segundos da minha repetição? Quanto mais alguém que está sob esse jugo. Olha, é tempo de você cessar a produtividade incessante, constante e opressora. É tempo de você realmente reservar um espaço na sua agenda para se reencontrar. Se reencontrar como criatura de Deus.
se reencontrar como filho de Deus, se reencontrar como alguém que conhece os seus gostos, suas vontades, seus desejos, e você só encontra isso quando você descansa. Quando você diz assim: nesta manhã eu não preciso produzir nada para ninguém, eu preciso ficar aqui, nem que seja não fazendo nada. Olha, você vai me entender. O não fazer nada precisa voltar para a sua agenda. Sim, o não fazer nada. O acordar e se estender um pouco mais na cama, pelo menos um dia na semana. O tomar demoradamente o café da manhã, segurando a xícara na mão, porque você está pensando, pensamentos vagos, e você está com aquela xícara, girando assim a colherzinha com açúcar ali, e comendo o pão em poucas bocadas e demoradas bocadas, percebendo que aquele pedacinho do pão está mais gostoso que aquele outro, porque esse aqui veio um pouquinho mais de salame. Tá achando meio boba essa conversa? Pois é. É em momentos assim, com a mente vaga, com a mente solta, que você se reencontra. Que você se percebe como ser humano. E não repetindo tarefas e produzindo sem parar. Liberte-se disso. Semana que vem nós continuamos a nossa conversa. Deus não te fez como parte de uma engrenagem gigante e incessante de produtividade. Guarda isso no seu coração. Você é filho de Deus. Você é um ser humano. E sim, você precisa descansar. Portanto, descanse. E semana que vem a gente tem uma nova conversa sobre esse tema. Até!